graça e paz, da beleza, da magnitude, glória de cada encontro, de cada reunião, de cada ajuntamento que temos neste ambiente, neste lugar, que eu sempre reputo e digo ser o melhor lugar da terra. E parece que quando dizemos esta verdade, para muitas pessoas isso soa como uma presunção nossa, não é mesmo? Porque olhando as belezas naturais e arquitetônicas, nós vemos tantos templos suntuosos, tanta beleza natural que existe na terra, que quando olhamos, o que temos como centro de adoração, ele fica muito aquém por esta ótica. Mas quando nós falamos esta verdade, nós falamos exatamente pelo personagem que ele se faz presente conosco todas as vezes que nós temos este ajuntamento. Então é justamente esta pessoa que garantiu por este livro, que é o livro dele, a palavra de Deus, e ele garantiu com todas as letras que estaria conosco todos os dias. Se ele está conosco em situações outras, em expediente outros, que não esse, quando nós nos desprendemos de tudo, num domingo como esse, o quanto que ele não se agrada em vir e estar conosco, porque ele é o centro de toda adoração e de todo louvor. O Senhor desse livro e desta palavra é o centro de adoração das nossas vidas. Eu quero, nesta noite de domingo, e num dia alusivo como é o dia de hoje, hoje é o dia dos pais, e evidentemente é um dia nobre, é um dia de suma importância, mesmo sabendo da indignidade de muitos que eles até aventuraram ser pais. Só que ser pai é uma tarefa, podemos dizer, divina. Precisa ter mais do que um conhecimento secular, um conhecimento de psicologia, para que seja bem sucedido nesse mistério, nesse ministério, que ele é tido em conta pelo Senhor deste livro aqui. Tanto é que nós vamos tratar, usando alguns personagens hoje, com a mensagem a importância que tem um pai. Nós sabemos que já não está muito em voga a figura do pai. Parece que a sociedade moderna, desprovido da razão, da importância que tem esta figura que Deus, ele instituiu para que fosse ele o condutor, o guia, o diretor de uma família.
Deus tem em conta a família. Por isso que o adversário de Deus, sabendo da riqueza, sabendo do tesouro que é uma família, ele então tenta de todas as formas e maneiras destruir. E como é triste vermos o quadro desses tempos modernos, de lares que deixaram de ter, essa verdade da pronúncia, deixaram de ser esse ambiente tremendo, esse ambiente gostoso que é um lar. E eu vou usar esse personagem da Bíblia, que é o Abraão, que tem o título de amigo de Deus e pai da fé. Quando Deus vai fazer esta proposta para ele e convidá-lo para ele vir fazer o trabalho que Deus ele tinha que fazer ainda nesta terra, fazer uma família para ele. Deus, de toda esta multidão de povos que tem no mundo, ele tem uma família sua, que nasceu aqui, desses lombos, desta semente. E o capítulo 17 do livro de Gênesis, Deus vai dizer para este homem de Deus, este homem de fé, chamado Abrão. Capítulo 17 de Gênesis, o verso 5 diz: Abrão já não será mais o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações e reis procedentes de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso de suas gerações, aliança perpétua, porque para Deus, para ser o teu Deus e também da tua descendência. Vamos orar? Bendito, eterno e santo Pai que estás nos céus, neste nome sublime, que é o nome de Jesus, eu oro, quando mais uma vez nós estamos juntos, ó Pai, juntos para adorar o Teu nome, como já o fizemos, com testemunhos e cânticos, e agora, Senhor, quando abrimos a Tua palavra, nós queremos e dependemos tão somente de Ti. Precisamos do Teu auxílio e da Tua ajuda, Pai, para que esta mensagem ela seja profícua e eficaz e ela possa alcançar corações aqui presentes e aquelas que virtualmente já estão conosco e outras que irão se juntar a nós, ó Pai querido, e muitas delas não estão, ó Deus, a contento em relação a este projeto que é Teu, quando o Senhor inicia com esta figura brilhante do cenário cristão que é o Abraão. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos e que nada impeça, perturbe e atrapalhe esta nossa hora, eu te peço por amor de Jesus. Amém. Nós lemos aqui um projeto de Deus. O Deus que ele se expressa na Bíblia é um Deus de realizações, de projetos, de sonhos. Por isso que ele é Deus. E quando ele nos criou também com esse propósito, de nós sermos também sonhadores, sonhar com grandezas, sonhar com belezas. Até porque um Deus de amor, que é Deus, Criador de todas as coisas, Ele não nos faria para nós sermos um relés qualquer, para nós sermos um inválido na vida, para nós sofrermos como nós vemos
toneladas de pessoas sofrendo tanta sorte de distúrbios lá fora. E, logicamente, arde o meu coração e sofro eu com a minha alma, como eu sei que também Deus sofre. Por isso que Jeremias, lá no capítulo 16 do seu livro, vai dizer que a alma dele, o coração dele, os olhos dele chorarão em lugares ocultos. Como Deus não treme, sendo poderoso, quando ele vê pessoas que elas foram feitas para o sucesso, elas foram feitas para triunfar e vencer, e de repente as burras escolhas, simplesmente por não querer se ater a este livro que é o livro de Deus, o código, o manual, o norte, a bússola dos céus dada por Deus, para que o homem por ela, e só por ela, o homem não tem capacidade de por si mesmo ser bem sucedido e ser vencedor nessa vida. E se eventualmente algum o faz, nós vemos que no final a história é triste. Quantas riquezas de sonhos foram depois frustradas. Sempre nós falamos de artistas, de patentes, de empresários, nós falamos de ícones de todas as áreas da história que no crepúsculo da vida elas mesmo apagaram a história que poderia ser brilhante, e muitas pessoas até acreditaram no brilhantismo das ideias que elas propagaram, que elas pregaram, mas era tudo aleatório, era tudo insinuoso, era tudo de imaginação, da fertilidade do homem, e não do programa de Deus. Nós estamos lendo aqui a história de um homem que ele é pai de multidões no plural. E ele era uma figura só, uma pessoa só, estéril inclusive. Já está cruzando o Cabo da Boa Esperança, chegando no ocaso da vida. Já está com os seus 100 anos de idade, quando Deus chega para ele e vai fazer uma proposta, e ele acata essa proposta. O grande problema é como ouvir e quem está falando. Abraão, ele ouviu Deus falar com ele e ele creu naquilo. Ele sabia que era Deus. A maioria de nós não sabemos quem é que está falando. Por isso que quem versar, quem pronunciar, quem dizer qualquer coisa, nós estamos propensos e dispostos a acreditar. E como é lamentável que nós vemos que o homem tem crido no erro, nos absurdos dos enganos da vida. E aí nós encontramos, como eu sempre estou alertando aqui, encontramos eles na encruzilhada da vida, com uma vida apequenada. Uma vida pequena, mas quem apequenou a vida dessa pessoa? Por certo, não foi Deus, foi ela mesma. Agora, eu coloquei a importância de um pai. Por quê? Porque Deus aqui vai fazer um pai. Não somos nós que nos fazemos pai. Nós somos apenas reprodutor. E, infelizmente, o sexo macho, homem, ele nunca se apresentou como reprodutor, como nos tempos de hoje. Mas a figura do pai vai além de uma reprodução. E quando nós vemos,
a figura brilhante do pai que sabe qual é o seu papel, e Abraão bem o sabia. Aí nós vemos que aquela família, e hoje presta atenção, você que pela primeira vez, eu esqueci até de saudar você, hoje alguns transtornos aqui, mas eu quero saudar você que está conosco mais uma vez nesta noite. Então você que está nos ouvindo neste momento, pode estar com certeza muitos vivendo um estado que não foi aquele que você idealizou, que você sonhou, e num dia como esse, então você não teve os louros do agrado, do reconhecimento daquele que você pôs no mundo, ou daqueles que você pôs no mundo. E eu quero dizer que isso é uma das coisas mais trágicas que existe na Terra. Quando você gera um filho, coloca uma pessoa no mundo, e essa pessoa no mundo, ela não vai reconhecer, ela não vai considerar, ela não vai exaltar você. Não que você precise disso, mas apenas para que você mesmo saiba que você cumpriu o seu papel. A figura do pai é um papel como um artista recebe. Quando, lá em Hollywood, são escolhidos os personagens, ele pega um roteiro e ele tem que encarnar aquele personagem. Eu às vezes fico imaginando, assistindo o filme, como é difícil para um astro, um artista, ele incorporar aquele personagem, e quando ele sai das películas, das cenas, ele tem que voltar ao seu estado natural, aqui no psicológico dele. E às vezes você fica imaginando, como muitas entrevistas que eu assisto, eu fico pensando, ele está sendo o personagem ou está sendo ele mesmo? Porque é aqui dentro que processa tudo isso. É como o computador, você faz tudo aqui, o computador que está aqui de lado, ele vai, entendeu? Processar tudo aquilo que você colocou, e depois você vai e vê os resultados daquilo que você colocou. É como escrever um livro. E você vai colocando cenas e mais cenas, capítulo mais capítulo, e depois quando você lê aquele livro, você faz um resumo e você fala, não, de fato é uma narrativa que vale a pena, não porque você é o escritor, vale a pena ser lida. Paulo, quando ele vai falar da vida dele, ele fala para a igreja de Corinto que a vida dele é um livro aberto, escrito e lido por todos, conhecido e lido por todos, ele diz. Significa o quê? Que ele pôde dizer no final, no crepúsculo, no fim de tudo da sua vida, ele diz, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Significa o quê? Eu fiz um resumo da minha vida e tudo deu certo. O Abraão aqui, Deus vai aparecer para ele e dizer, Abraão, eu tenho um sonho com você, e você tem o nome de um pai exaltado, Abrão. Eu vou acrescentar muito mais do que isso. Eu vou fazer você pai de uma multidão. Você percebeu como Deus tem negócio com a família? Deus sempre teve negócio com a família. Quando nós vemos personagem como Noé, que pregou no seu tempo, e ele então anunciou o plano de Deus para a vida das pessoas, ele vai dizer que precisava se ater ao projeto de Deus, precisava se ater aos projetos de Deus, mas a sociedade daquele tempo, tão vil e perversa quanto a nossa,
porque Jesus disse que nós íamos atingir o grau daquela geração em Mateus 24. Ele diz: será como nos tempos de Noé, quando as pessoas só estavam festejando, divertindo, entretendo, como está lá, e veio o dilúvio que abocanhou a todos. Mas só que tem um personagem, que o capítulo 5, 8 de Gênesis diz que ele achou graça diante dos olhos de Deus. E ele tinha 3 filhos, e esses 3 filhos foram salvos. Esse é o tipo de homem que eu preciso conhecer e reconhecer e imitar. Por quê? Porque ele está vivendo como eu estou vivendo. Eu estou vivendo nesse século 21, com todos aqui presentes, os virtuais. Nós estamos vivendo o pior século, como no século de Noé, da perversão, da animosidade, do rancor, das guerras, de todas as intrigas, que parece que o volume de hoje é maior do que todos os outros volumes, porque eu, com as décadas que eu tenho de vida, eu falo com propriedade isso, porque eu vivi tempos melhores lá atrás. E agora nós estamos vivendo esse colapso da nossa sociedade. Por quê? Porque quando você vê na minha rua, eu posso contar os lares. Outro dia eu estava descendo com minha mulher, já era noite, com o nosso animal, o cachorrinho, né? Depois do jantar, vamos dar uma volta e fazer ele andar um pouco também. E alguém depois nos aborda dizendo: mas que bonito, o casal abraçado e tudo mais, né? Poxa, depois de 50 anos, então nós estamos surpreendendo pessoas jovens como essa que nos abordou. E depois a minha esposa ainda ficou conversando e aconselhando ela, depois que eu entrei com o animal. Nós viramos uma figura que se destacou, e é isso que Deus quer fazer, e fez com Abraão. Abraão é chamado como príncipe de Deus neste livro aqui. Por quê? Porque onde ele chegava com Sara, sua mulher, e com seus filhos, ele chegava para marcar época e para ser representantes de Deus. Por isso que o capítulo 6 de Deuteronômio diz que você tem que, como pai, e Abraão soube ser pai, ensinar as crianças. O grande problema da sociedade de hoje é que não tem a figura do pai. Esse é o grande problema. Porque essa sociedade que está aí, ela então achou que a figura do pai poderia ser substituída. Assim como a figura da mãe não pode ser substituída, a do pai também. Porque esse personagem, ele precisa ser conhecido, ele precisa ser visto pela sua cria, por aqueles que ele gerou, para, como Salomão dizer, bendizer ele lá na frente. Mas eu pergunto, quantos você conhece que eles destratam o pai? Sabe que a Bíblia fala no capítulo 19 de Levítico, no verso de número 32, que aqueles que já chegaram à idade, no meu caso, eles precisam ser respeitados. Mas quando eu vejo essa sociedade, principalmente essa adolescência, essa juventude, elas às vezes querem tirar com a minha cara. Quantos deles eu já não os peitei e fiz eles vir à razão? Por quê? Porque estava agindo ou se manifestando de uma maneira completamente oposta àquilo que deve se proceder. Mas como eles foram criados sem esse domínio de alguém que dissesse para ele o que era certo e errado, eu fico perguntando, as crianças de hoje, elas são criadas
o quê? Pelos conselhos da Bíblia. Elas têm pais que vão dizer a elas o que é Deus, quem é Deus e por que Deus as gerou. Elas vão pensar que quem gerou elas foi o pai e a mãe, porque não tem esta figura que conhece Deus, como Abraão conhecia, que evidentemente faria dele um projeto familiar. E Deus confiou a ele. E ele tem então bilhões de pessoas na terra que, quantos cristãos, quantos judeus, quanto os islâmicos, são todos eles filhos de Abraão. Você imaginou? Deus falou que ia fazer dele Abraão, quer dizer, um pai de muitas famílias. E no capítulo 12, quando o Senhor chama ele, vai dizer para ele: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vê como Deus tem compromisso com a família? Só que por ser a família uma ferramenta, um instrumento, por ser uma instituição de Deus, evidentemente vem o inimigo de Deus e vai propor, como propôs no jardim do Éden, um outro estilo de ser, de viver, de fazer. E evidentemente a gente sabe o que aconteceu no jardim do Éden. Eles deixam de desfrutar da bênção de Deus. Quando um lar tem a bênção de Deus, não tem esse negócio do capeta ir lá e fazer surrupiar e fazer a destruição que nós sabemos que ele está fazendo nas famílias de hoje, principalmente. Isso em todos os tempos. Até tem uma ilustração, né? Isso está no YouTube para quem quiser. Então o policial, ele sobe lá no morro para pegar o traficante. E quando ele está com o fuzil no traficante, isso saiu no Tropa de Elite lá, quando está com o fuzil e com a câmera GoPro, né, filmando o policial, né, ele mira no rapaz e fala para ele pôr a mão na cabeça, como sempre é rotina, né, e se render. Aí ele pergunta: quem é o seu pai? E aquele garoto, aquele rapaz vai dizer: eu não tenho pai. E aonde que ele estava? Agora, eu estou generalizando isso. Quando eu olho a juventude, a adolescência lá fora, eu até que posso fazer isso. Por quê? Porque nós não temos mais o jovem, a criança, o adolescente, o menino, que, como o capítulo 19 aqui, no verso 32, eles vão honrar as pessoas de mais idade. E, inclusive, nós temos uma sociedade, né, na Ásia, que, como o chinês, o japonês, o coreano, que o idoso, ele é reverenciado. Essa cultura nunca mais vai voltar aqui para o Brasil, que já teve isso também. O Ocidente perdeu muito desses outros continentes lá fora, porque eles continuaram o quê? Exaltando o quê? A cãs, quer dizer, cãs é cabelos brancos, a idade daquelas pessoas que, na prática, eles superaram todas as gramáticas. Hoje nós temos uma cultura, não é difícil você encontrar pessoas com formação acadêmica, mas quando você conversa com elas, eu converso, você vê que elas foram discipuladas para serem mais do que defensores de teorias e filosofias, porque elas foram discipuladas nessas faculdades e nesses seminários. E aí elas não têm honra pela nação, não têm honra
pelo Estado e não tem honra pelos seus pais, pela família. E aí você pergunta, quando eu sempre digo que o nosso problema no Brasil é um problema moral. Nós não temos outros problemas. Os outros problemas são todos advindos. Eles são provenientes dessa moral que nós descemos todas as ladeiras. E por quê? Porque essa figura, a figura paterna, ela deixou de ser necessária. Mas quem está procurando um homem para o projeto dele aqui? É Deus. Deus está procurando um homem para ser esta figura que ele vai o quê? Levar os seus filhos, como Noé. Noé levou os seus filhos a acreditar no projeto de Deus. E aí você vai encontrar Deus dizendo para ele: Noé, entra tu e a tua casa, lá no capítulo 7 do livro de Gênesis. Se você não conseguir salvar uma pessoa fora do seu convívio, do seu círculo de convivência, da sua casa, mas você conseguir salvar a sua casa, e veja bem, esta incumbência Deus está colocando aqui sobre os ombros de um homem. Agora precisa ver se você é homem. O homem é aquele provedor, é aquele que sabe que ele é um bem necessário para a sua família. O homem é aquele que ele vai cuidar dos pormenores e detalhes. Não é aquela figura que eu sempre falo, que uma sombra que aparece e volta. Quando você deixa de dar atenção para o seu filho, porque você quer ir no campo de futebol e você idolatra este ou aquele como seu ídolo, ou todas as coisas, o seu filho que está ali, que é deixado, protelado e deixado, e às vezes quer um presente ou coisa, e você está pegando o seu dinheiro, que na verdade quando você é pai, não é mais o seu dinheiro. Quando você é solteiro, é o seu dinheiro, mas quando você passa a ser pai, já não é mais o seu dinheiro. Normalmente os homens de bem, eles pegam o seu pagamento e colocam nas mãos da mãe, da mulher que ele escolheu, para que ela proveja todas as necessidades do lar, e ele somente toma o quê? Atenção do que foi feito. E ela expõe para ele todas as necessidades, e ele confia nela, ele acredita nela. E a criança fica observando aquelas duas figuras. Hoje os coitadinhos não têm nem a mãe, porque cedo já é jogado numa creche, e também muito menos o pai, como esse que o policial perguntou para ele: quem é seu pai? E meu pai morreu e eu estou aqui no tráfico. Hoje a sociedade, a juventude aí está nessa, por isso que os jornais informativos e noticiários estão recheados dessas informações, que elas é grotesca. E o pior de tudo, elas antigamente, quando a gente tinha uma informação, eu estou falando dos anos 50, eu estou falando dos anos 60, quando a gente tinha uma informação como essa, a gente ficava como que constrangido. Mas hoje não. Hoje simplesmente nós fazemos como aquele moço que ligou para a moça, para a filha, e falou: filha, eu fiz de tudo para entrar naquele avião, briguei aqui no aeroporto, mas agora eu soube que o avião caiu e morreram 62 pessoas, e todo mundo sabe, porque essa informação foi para fora, né? Quando é no mundo da aviação, essa informação, elas voam para todos os lugares do planeta. Então ele estava como que insistindo para entrar, e ele foi salvo, e agora ele está dizendo: papai está falando com a filha, está voltando para casa. Ele já tranquilizou a filha: papai não conseguiu, e Deus deu
segunda chance para este homem. Os demais outros, eles partiram. Agora, como partiram, não sei. Só eles e Deus quem sabe. Só eles e Deus quem sabe. Agora, a pergunta é, um dia você vai partir. Quando você partir daqui, que legado você vai deixar para aqueles que você colocou? Eu e minha mulher, essa semana, nós tiramos a admiração de uma jovem solteira, né? E aí eu fico me perguntando, e as minhas filhas? Vocês lembram que Jesus falou, que dizem os homens que eu sou para os seus discípulos? Jesus queria que eles dissessem quem era Jesus. Agora nós podemos trazer esta fala de Jesus, lá em Mateus 15, e dizer o que você pensa, imagina, o que você analisa, qual é aquilo que você pode dizer do seu Pai. E eu quero dizer que são poucos que podem, né, fazer essa indagação, esta pergunta. Por quê? Porque em corrida do tempo, eles deixaram de ser o que Abraão aqui foi. E Deus contava com ele. Deus queria que Abraão fizesse o que ele foi. Deus conta conosco para que nós possamos ser, de fato, o que são bilhões de filhos que estão órfãos. Mas a pior questão não é que, como aquele que o policial abordou ele lá no morro fazendo o tráfico de drogas. São aqueles que são órfãos de pais vivos. Este é pior. E quem é esse órfão? Aquele filho que não tem assistência. E eu não estou falando aqui de você presentear, você premiar, você fazer gostos e vontades dos seus filhos, que é praticamente infinito o desejo, a vontade de uma criança. A criança, evidentemente, vai querer pedir, mas uma coisa que uma criança precisa é da figura do pai, simplesmente para ficar sentado no colo dele, ouvindo, conversando, brincando com ele e formando o caráter desta criança. E hoje em dia eu não vejo isso. Eu que vou às vezes com o meu cachorrinho a parque, essas coisas todas, e fico observando. Eu fico observando o cara usando droga na frente do filho, leva a mulher para usar droga na frente da criança. Aí eu fico olhando, que sociedade é essa que nós estamos tendo, Deus? Mas quando você for ver a história e eu paro para conversar com ele, eu entro na realidade da vida deles. Os pais deles foram ausentes, eles foram órfãos. O pai está vivo ainda, ele já é pai, já está unido com a mulher, se legal ou ilegalmente, não sei. Alguns eu questiono, outros não. E já geraram filhos. E aquela criança está crescendo naquele ambiente. E ele vai o que? Ele vai copiar. Porque o filho, ele incorpora a imagem do pai como se fosse um Deus. As atitudes do pai, o pensamento do pai, as falas do pai. Eu já falei e vou dizer que há muito tempo atrás, há quase mais de 30 anos atrás, eu com a minha mulher numa fila de um banco para pegar o meu salário, e uma fila, uns 12 caixas, uma fila de 50, 60 pessoas, e eu estou lá quase na porta, eu e a minha mulher, para pegar o meu salário. E minha mulher, pelo que eu saiba, ela nunca foi no banco em 52 anos de casada comigo, mas aquele dia ela foi. E de repente passou um rapaz que ele trabalhava ao lado meu, ele era um estafeta lá,
o office boy, né? Cheio de malandragem. E quando ele passou por nós, o filho, olhando para ele, andando, caminhando com ele, o filho tinha o quê? Uns 5, 6 anos. E ele perguntou para o pai: pai, o senhor não vai receber o salário? Ele olhou para o filho, fez aquela ginga de malandro, falou: o pai já foi lá, deu uma volta em todo mundo e já pegou o salário. Aí eu fiquei vendo aquele menino de 5, 6 anos, olhando a gente, toda aquela fila, dizendo: fica aí, seus trouxas, ó, meu pai que é o cara. Meu pai que é o cara, ele já foi lá na boca do caixa e já pegou o salário dele, e agora a gente está indo embora, senão ficar horas e horas aí. Isso é uma cena de 30 e poucos anos atrás, e a minha mulher que está aqui viveu esse momento conosco, né? Eu já falei em algumas mensagens essa ilustração, isso como ilustração. Aquela criança, ela vai crescer dizendo que vale a pena, porque o pai teve vantagem aos olhos dela. E nós que estávamos ali com o regulamento, justo ou injusto, não me cabe julgar agora, entendeu? Nós éramos os babacas, e o pai dele era o esperto. Eu não sei, esse menino está com 40 anos hoje, no mínimo. Eu não sei porque eu não vi mais. Eu não sei que caráter ele tem. Mas a pensar como pai, então eu quero acreditar que se ele não foi alcançado por esse livro, esta criança que tinha 5, 6 anos, e hoje tem 40, ele está seguindo a mesma rotina. Ele está vivendo o mesmo cenário de 40 anos, que é aquela lei do gesto, né? De levar vantagem em tudo. E a pessoa não para pensar que não é vantagem. O que é vantajoso? Você ser como Noé. E quando você é criado nos caminhos do Senhor, nós temos um outro personagem aqui que foi o Elias, que ele foi profeta num tempo ruim de Israel, quando o pecado, como nos tempos de hoje, proliferava em Israel. O rei era o rei Acabe. E por que estava vivendo ele aquele momento? Porque a adoração era adoração a Baal. Mas Elias, ele era um profeta de Deus. E por que ele era um profeta de Deus? Porque Elias tem um significado no seu nome. Elias quer dizer só Jesus é Deus. Ele recebe este nome. O nome em Israel sempre foi importante. Então, quando ele se depara com um culto, com uma adoração diferente daquela que ele aprendeu e foi ensinado, então o que acontece? Ele soube rejeitar. O grande problema é isso. Quando você não ensina o seu filho, como diz Deuteronômio capítulo 6, no caminho que deve andar, ele vai ser absorvido pelo mundo lá fora e vai ser tragado. Quantas mães, de repente, ela descobre que o seu filho é um viciado, é um drogado, é um bêbado, é um ladrão, é um bandido, é um traficante. E aí ela fica como que surpresa. Eu fico me questionando. Ela não deveria estar surpresa. Por quê? Porque ela ficou alienada do Deus dessa Bíblia e consequentemente, não ensinou o filho dela para escapar, como o Abraão aqui ensinou, como os pais do Elias ensinou. Nós temos uma outra personagem na Bíblia chamada Raquel. Ela estava vindo para Israel pela ordem de Deus, porque lá em Harã a vida ficou insustentável para Jacó, e no meio do caminho esta mulher deu à luz a um filho, e ela morreu dando à luz.
a Raquel morreu dando à luz ao seu segundo filho. E quando ela, antes de morrer, viu o menino, ela colocou o nome de Benoni. Benoni significa o filho da minha dor. Eu fiquei hoje imaginando como essa geração ruim que está aí, onde tudo é preconceituoso, cheio de mimimi, onde as pessoas ficam assim, me chamou de preto, me chamou de gordo, me chamou de velho, me chamou disso, me chamou de crente. Mas nós chamamos de crente, de cristão, eles não tem problema nenhum, como se fizeram lá na França, não tem problema nenhum. Aí basta, não precisa ter um auto-QI, basta ter um pouquinho de inteligência, de ver de quem é que está por trás de tudo isso. Aí o que acontece? Eu fiquei imaginando hoje esse menino no colégio, na escola, na faculdade, nos encontros com os jovens, como que, vem cá, filho da minha dor. O nome dele em hebraico é isso, Benoni, é filho da minha dor. E a Raquel, aquela mocinha bonita que o Jacó trabalhou 14 anos para ter ela. Hoje as meninas se deitam aí com qualquer um. No primeiro encontro, o Jacó, o Benjamim, que foi esse menino que o Jacó não pôs pelo nome, não, colocou Benjamim. Benjamim quer dizer filho das minhas forças. Olha que diferença. Filho da minha força. Aí, quando você vem cá, filho da força de Jacó. Jacó é um dos patriarcas. Quer dizer, você é herdeiro de um patriarca. Você é um forte como seu pai. Mas a mãe, por causa da dor, ela colocou o nome de Benoni. Mas essa mãe tinha um outro filho. Esse filho chamava-se José. E esse José, ele ouviu a mãe falar quem era o pai dele. Por isso que ele foi o melhor filho. Quando a mãe, ela tem um marido, ou você que está me ouvindo, talvez pela primeira vez, quando uma mulher tem um marido, ela vai dizer do filho dela quem é o seu marido. A maioria deles deixa a desejar. Por quê? Porque ele é uma sombra, vai e vem. No máximo ele é um provedor, no máximo quando é um provedor, porque hoje eles dividem as tarefas, dividem as contas, dividem as responsabilidades. A minha mulher está aqui, eu sempre assumi a responsabilidade e ela, como profissão, eu falei para ela, vai cuidar da sua casa. E eu, sem condição nenhuma, ficava me ralando na vida para sustentar 8 mulheres dentro da minha casa. Então você vai dizer, esse cara ganha bem. Não é mesmo? Se você for olhar na Bíblia, e você for fiel na Bíblia, aquele que ganha pouco como eu, ele diz, quem é fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Ele multiplica. Agora não venha me perguntar, é milagre, milagre não se explica. Agora uma coisa é certa, José não foi esse homem brilhante, governador do Egito de graça, porque certamente ele ouviu a Raquel dizer dos brios que tinha o pai dele. E quando você vai ler o capítulo 32 do livro de Gênesis, você vai ver ele se defendendo do patrão, do tio e do sogro. Era tudo esse homem para o Jacó. Ele se defendendo e dizendo que ele queria sempre estar confiando em Deus. Quando você confia em Deus, você não vai ser essas tranqueiras lá de fora, não, que elas somente vão aborrecer a Deus. Tem aqueles que adoram a Deus nós, e tem aqueles lá de fora que são aborrecedores de Deus. E eles têm prazer em aborrecer a Deus quando nos desafiam, quando eles insultam. Agora o que acontece? A mãe falava para o filho quem era esse pai. Você já imaginou uma mãe dizer para o filho, seu pai trabalhou 14 anos para casar comigo? Que mulher que faz isso hoje?
Seu pai trabalhou 14 anos. A maioria das mulheres que está hoje, elas falam, não, vou ficar tia, elas se entregam para qualquer pessoa aí e quer ser feliz com essa pessoa. Elas não sabem esperar como Raquel esperou em Deus, para ser feliz, para realizar o sonho, para ter um filho que vai ser o governador do Egito. Saiu de nada lá de Canaã, mas ele vai então para o Egito, né, sendo pelos próprios irmãos levado ali, entendeu? Como um escravo, e ele vai então para o mercado de escravo, mas Deus foi com ele. Por quê? Porque em primeiro lugar ele aprendeu com a mãe Raquel, que ele tinha um pai. E esse pai tem um papel importante, que era fazer o que? Homens. E ele então colocou 12 homens que formaram as 12 tribos de Israel. Mas Deus tinha falado para o avô dele, o Abraão: eu vou abençoar todas as famílias da terra. Esta bênção que está aqui no capítulo 17, que foi na abertura do nosso culto, ela não deixou de estar em voga. Ela não foi anulada. Deus ainda continua com esta mesma palavra. Agora, precisa ver se eu me adequo, se eu me coloco, se eu sou creio, se eu me junto àqueles que querem saber o quanto é importante ser um pai, e você ter esse ministério, para amanhã você saber que o seu filho te louva e te exalta, como diz Abraão: bendiga aqueles que o cheirou. Então eu gosto dessas datas todas, como o Dia das Mães, como o Dia dos Pais, algumas outras datas, Dia dos Namorados, essas coisas, até eu passo um pouco, já. Mas esse, no caso do fundamento, e sem ser um plano de Deus, porque desses dois que começaram a namorar, como eu acabei de dizer, Deus vai uni-los, se é que Deus vai unir, viu? Deus vai uni-los e vai abençoá-los, para Deus então perpetuar a bênção que Ele tem para aqueles que são filhos de Abraão. A palavra de Deus diz lá em Gálatas que são benditos os que se associam ao crente Abraão. Então é o que eu procurei na vida, porque eu vivi o outro lado de lá e vi que eu não ia chegar a lugar nenhum. Eu vi que eu ia ser o que? Eu iria destruir a minha vida quando eu estava vivendo sem Deus. Você sem Deus vai destruir sua vida. Com religião, com culto, com pastor, com sacerdote, com guru, com esses líderes que estão aí, você vai destruir a sua vida. Mas com Deus é diferente. Então você vai fazer uma aliança com Ele, Ele vai dizer: eu vou trocar o seu nome. Você não vai ser um pai exaltado, quer dizer, não vai ser um machão lá fora, você vai ser pai de uma multidão. Significa que Ele vai pegar as bênçãos que está sobre você e vai repassar essas bênçãos para os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. E a Bíblia diz que Ele abençoará até a terceira e quarta geração. Ele abençoará até 1000 gerações aqueles que o agradam. A pergunta é isso: eu estou interessado, preocupado, eu estou correndo dentro desse projeto de Deus, que é agradá-lo em todos os caminhos? Se eu não estou, eu preciso reconsiderar a minha vida. Eu preciso retornar para mim mesmo e dizer: que vida que eu estou levando? Para encerrar, que estamos chegando no horário, a Bíblia diz, quando Deus tirou o povo de Israel, lá no Gênesis, no capítulo 12, Ele disse: esta noite
você vai pegar um cordeiro para cada família. Não é um cordeiro para cada igreja, não é um cordeiro para cada cidade, não é um cordeiro para cada estado, não é um cordeiro para cada continente. Ele diz: esta noite você vai pegar um cordeiro e imolá-lo para cada família. Você veja bem como Deus é, por isso que ele mandou Jesus. E João vai dizer lá no João 1,39, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que está faltando nas famílias de hoje? Está faltando um cordeiro, que está lá no Gênesis capítulo 11. Então eu estou perguntando para você que está aí com uma vida deriva, para você que não sabe o que fazer como um genitor, como alguém que já reproduziu e não está sendo bem sucedido, você precisa de um cordeiro para a sua família. O que você precisa, e esse cordeiro chama-se Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele então vier para dentro do seu lar, então ele, como diz João no capítulo 16, verso 8, ele ensinará você em todos os caminhos, como você deve agir e proceder, porque não existe uma escola de pais, agora existe um Deus da família. Eu vejo os pais se perdendo, na minha própria família, eu vejo os pais se perdendo. Eu tenho uma família grande e elas geraram, e eu vejo que em cada lar eles constituíram um modelo de educação. E eu vejo que em muitos casos, na minha ótica, eu pergunto: Senhor, se o Senhor não estiver, e o Senhor está, porque o Senhor prometeu, então eu não sei como pode isso dar certo. Eu sou observador das coisas, como eu vejo meus netos, como eu vejo o meu bisneto, e quando eu olho, eu vejo se tem tudo para dar ruim. Só que tem um porém: o Deus de Abraão, aqui no capítulo 17, é o meu Deus. E ele prometeu que assim como ele foi com Abraão, ele seria também com a minha vida. Então, Deus não vai deixar que o filho da dor, ele vingue. Por quê? Porque Jacó falou: não, esse nome não. Ela já tinha morrido, a Raquel. Eu não vou deixar que o meu filho sofra. E ele então fala: filho das minhas forças, filho das minhas delícias, filho do meu prazer. Hoje nós estamos precisando de crianças assim, que ouçam seus pais dizer: como é maravilhoso eu ter te gerado. E aquele pai que se esforça para ficar junto dos seus filhos, não para ficar na baderna, lá no Corinthians, para ficar lá no campo de futebol, para ficar lá na bodega, para ficar nas boates, nesses antros da maldade, que quando a gente passa, a gente olha como estão abarrotados. Agora, quando eu vejo essas pessoas, e eu sou um homem que recebo muita informação, eu fico olhando e falo: faltou um pai para essas meninas, faltou um pai para esses meninos. Mesmo com a geração rebelde que nós temos hoje, mas eles estão órfãos, porque os seus pais estão numa outra vibe, estão numa outra história, estão gerando uma outra película, um outro filme. E aquilo que Deus deu a ele, porque não é um homem que coloca uma criança na terra, diz a Bíblia, lá no Salmo 139. Seja qual for o momento, o estado que estava essa mulher, quando se juntou com esse cara, que não vai ser o pai, e apenas um garanhão que surgiu aí. E aí eu fico olhando e vendo o proceder, eu fico olhando a compostura, eu fico olhando o diálogo, a forma de proceder, e eu falo: não, ela não teve um pai. Ela teve alguém que gerou, que colocou no mundo, mas não fez o papel de pai.
Quando você é pai, você pode chegar a ser um Jacó, mas Deus vai mudar e vai fazer esse Jacó especial, como ele fez com Israel. Fez dele um Israel. Mudou o nome dele de Jacó para Israel, assim como mudou o nome de Abrão para Abraão, e ele quer mudar o seu nome também, porque ele sabe que o nome que você tem, quer dizer, a história que você arrastou até o dia de hoje precisa ser trocado, precisa ser mudado. Ele sabe que você não vai longe, mas ele tem um projeto lindo e maravilhoso para a sua vida, e hoje é o dia de você agarrar, abraçar e dizer: eu tomo posse, eu quero também para mim. Vamos orar? Fique em pé comigo. Pai querido, obrigado pela tua palavra nesta noite dos dias do Pai. Um dia, Senhor, onde recebemos os afagos, recebemos os agrados, presentes daqueles que nós, ou daquelas, no meu caso, que nós geramos. Sim, os votos, ó Pai, sim, as considerações. Eu quero orar por todos os pais. Eu coloquei na internet aos homens honrados, mas mesmo daqueles, ó Deus, que não conseguiram entender o que é honra, Pai, mas eles geraram. Que nesta noite, ó Pai, o filho da dor desta vida possa ser transformado em filho das forças, ó Pai querido, e como Noé, ele possa salvar a sua família, Senhor, porque há tempo, o dilúvio ainda não chegou, mas ele está por vir, a tempestade se forma, Senhor, no mundo inteiro, e daqui a pouco, ó Deus, nós precisamos estar abrigados na arca. É o Noé, é o Pai quem faz essas coisas. Então eu quero orar por essas pessoas e dobrar, Senhor, a aposta de confiança e fé no teu poder, de fazer e sujeitar ao Senhor todas as coisas. E este homem, ele mudar o coração nesta noite para ele salvar a sua prole, descendência, lar e família. Eu te peço em nome de Jesus.